Eu pergunto para vocês, hoje nós temos a cura da doença de Chagas? Tem? Não, nós não temos. É uma doença negligenciada. Para quem gosta de vestibular, essa palavrinha é muito bonita, doença negligenciada. Uma doença da pobreza, chikungunya, zika. Ele não escolhe quem é pobre, ele pega quem estiver na frente. Mas a doença de Chagas, ela é da pobreza. Quando eu vou fazer coleta, eu não vou para uma cidade urbana coletar. Eu vou para a área mais precária, sem saneamento básico. Fiquei já em caverna, coletando alguns tipos de espécies de barbeiro. É um trabalho que eu amo, que eu gosto. Sou paraense. A minha vontade é de buscar essa cura. Não é fácil. O Panossoma Cruzi, ele consegue derrubar a barreira dos medicamentos de uma forma tão rápida e se multiplicar de uma maneira tão rápida que a gente não consegue ainda descobrir essa cura. Muitos pesquisadores aqui na USP de Ribeirão Preto estão tentando conseguir essa descoberta, que seria fascinante para as pessoas que têm a doença de Chagas. O tratamento ele é feito, mas vamos pensar um pouquinho. Uma pessoa bem pobre, ela vai fazer o tratamento correto? Vai ou não vai? O que vocês acham? Se a indústria farmacêutica não tem o interesse de fazer o remédio para a doença de Chagas, porque sabe que não vai vender, pobre não compra, é isso que eles comentam, é isso que eles demonstram, então vai ser difícil. Eu visitei a Ilha do Marajó. Para quem não conhece a Ilha do Marajó, você vai para Belém, depois você só pega um barquinho, 18, 24 horas, só no balanço, até chegar em Breves. E lá eu conheci 24 pessoas com doença de Chagas. Para eles fazerem o tratamento, eles têm que ir para Belém, levando Chagas. E todos eles confirmam que não tem vontade de fazer o tratamento, porque não tem um dinheirinho para ir fazer esse tratamento, que é R$90 a ida, R$90 a volta. Sem contar estadia, sem contar alimentação, por aí vai. Semanalmente. Então, quando acaba o remédio, às vezes não tem. Aí, e outra, a doença de Chagas, ela é assintomática. A pessoa tem, mas não sofre com os sintomas. De uma hora para outra, o sintoma vem e pode derrubar a pessoa. Aqui a doença de Chagas, como eu já falei, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. A epidemiologia dele é prevalente na América Latina. Tem entre 7 a 8 milhões de pessoas ao mundo contaminado. No Brasil, entre 3 milhões. Esse número, para a gente, às vezes é meio, vamos dizer, verdadeiro, um pseudo-verdadeiro aí. E a zoonose é a ação antrópica do desmatamento. Vou contar uma historinha para vocês lá no Acre. Construíram um condomínio de luxo lá. Desmataram tudinho, as árvores lá, cortaram e colocaram o condomínio de rico. Lá os ricos tudinho lá ficaram lá. Durou 3 meses, apareceu vários insetos. Todos eram vetores da doença de Chagas. Quando é à noite, quando você liga a luzinha da casinha, esses barbeiros eles são atraídos pelas luzes. Eu vou explicar algumas hipóteses de como é feita essa doença de Chagas através do açaí, pelo motivo dessa luz também nos barcos. Esses barbeiros eles caem nas peneiras de açaí, mas eu vou explicar daqui a pouco só. Vocês estão copiando? Então, aqui dá para ver, olha, se tem uma casa que o barbeiro adora, é essa aqui, casa de pau a pico. Quando chega a noite, você faz silêncio. Quando vocês quiserem visitar, fazer uma coleta de barbeiro, vocês ficam em silêncio. Você fica no meio, umas 7, 8 horas da noite, vocês vão ver um barulho de asa no telhado de palha. Aí você já sabe que tem um barbeirinho lá querendo cair. Na América Latina, eu queria que fosse em banda, mas é solitário.
Porque nós temos o hábitat dele, que são os cachos, que fica na palmeira, nas árvores. Ali, se tiver algum mamífero, alguma ave, ele fica lá se alimentando. Mas depois, quando as aves vão embora, eles têm que ir para algum lugar. Então, se tiver uma casa ali, um ser humano, ele vai para lá. Ele vai querer comer alguma coisa. Por isso que daqui a pouco eu vou falar sobre o açaí. Quando não tem esse mamífero, quando não tem essa ave, ele precisa de alguma coisa. Então, aqui, na América Latina, na Argentina, por ali, é chamado de vichuca. Vichuca. Folhas que caem, significa em latim. E eu entendi o porquê. Quando eu estava fazendo coleta lá em Breves, quando uma criancinha estava no chão, mais 8 horas da noite, só escutei o barulho. Parece uma folha caindo. Eram panstrôngidos megistos. Não, panstrôngidos geniculatus caindo. Grande. Para alimentar essa criança. Eu peguei barbeiro chupando criança embaixo da rede. As criancinhas lá.